E aí galera, hoje a gente vai sair um pouco da nossa série a respeito de linguagens de programação e a gente vai falar um pouco sobre as diversas categorias da galera que faz programa, tá? Por quê? Uh, Recentemente, conversando com o amigo Jonas, a gente estava se perguntando que raios de desenvolvedor não manja de shell script. Isso foi uma pergunta que me incomodou. Eu pensei, catapimbas, como é que a pessoa trabalha desenvolvendo software, tá usando um Linux da vida, ou algum equivalente, e a pessoa não sabe fazer shell script. Eu já vi programador que se sente incomodado de ter que ler umas poucas linhas de script shell. Então assim, eu conheço gente que é muito boa de shell script, sabe? Que manja muito dos macetes, que corre atrás e lê artigo a respeito. E o resultado é que eu acabo vendo uns scripts meio complicados, assim. Então, assim, eu também acho que não deve exagerar, isso é óbvio. Eu acho que toda linguagem de programação ela deve ser legível. Existe um nível de legibilidade universal. Para quem já sabe, já sei programar em C. Beleza, você vai saber olhar um programa em Java e entender mais ou menos o que está acontecendo. Vai ver um programa em Go, vai entender mais ou menos o que está acontecendo. Eu acho que um programa em Shell Script dá para você entender mais ou menos o que está acontecendo. E se você não estiver entendendo, pelo menos sempre tem o manual, né? Então, você viu lá um manual, uma chamada, um tal de grep. O que é o grep? Bom, vamos ver. Beleza. grep é uma família de programas que imprime linhas que casam com certos padrões. Beleza. Então eu dou o grep, dou os padrões, eu dou o arquivo e ele vai imprimir as linhas na tela com as coisas que casam com aquele padrão. Beleza. Então assim, eu até ouvi já a reclamação do tipo, eu não acho legal usar script porque a gente está escrevendo os testes numa outra linguagem. Mas que raios de outra linguagem é essa? Se a gente está todo mundo usando Linux, né? Se você está usando um sistema POSIX, o shell é parte do sistema operacional. Está usando uma funcionalidade do sistema. O shell é padrão POSIX. Então não tem do que reclamar, não é uma segunda linguagem, é o shell, sabe? Mas enfim, daí uma coisa que eu comecei a pensar, cara, mas tá, será que eu tenho o direito de cobrar das pessoas que saibam shell script? Será que é uma coisa que eu que sou chato, ou eu que manjo, eu acho que é necessário, mas na verdade não é? E daí, acabou que eu pensei o seguinte, acho que talvez haja categorias de pessoas, uma coisa que eu já tinha percebido fazia tempo, assim, e acho que nunca botei de uma maneira bem clara, nunca falei em voz alta isso, na verdade, né? Porque eu acho que você tem a categoria do programador, você tem o desenvolvedor de software e você tem o hacker, tá? Em algum lugar aqui você tem também o arquiteto. Eu acho que ele e o desenvolvedor são meio... Cada um uma espécie... O arquiteto é uma espécie de especialização do desenvolvedor, né? O que seria o programador? O programador é o cara que programa. E é isso. Assim, o cara que sabe programar em alguma linguagem. Acabou. Esse cara é o programador. Só isso. Tá? E assim, a indústria está cheia de programadores. O desenvolvedor de software já é alguém para quem você... alguém que domina o processo de desenvolver uma solução baseada em software. Tá? Então assim, a ênfase aqui é no processo. Domina o processo de desenvolver uma solução. Então, o desenvolvedor de software, eu considero que é a pessoa para quem você
alguém de business vai passar uma demanda de uma solução, seja ela qual for, seja uma app para Android, ou seja um sistema de alarme para refinaria, só vai olhar as demandas, vai entender que tá, então dando-me os processos, os recursos adequados, né, basicamente dinheiro, eu vou contratar softwares, eu vou contratar pessoas, vou contratar serviços e vou fazer acontecer. E vou fazer o software no final sair, né? O desenvolvedor tem essa capacidade, né, de olhar o processo como um todo, de olhar um pouco além do programar é uma linguagem, né? Então, assim, tem gente que vai ficar a vida toda sendo programador, né? A vida toda. E não sei se é ruim. Eu acho que a gente que está na indústria tem que saber lidar com isso. Saber lidar com o fato de que tem gente que vai sempre ser só um programador, só que programar linguagem. E aqui não é dizer assim, se você é júnior, então você ainda não é desenvolvedor. Às vezes tem gente com perfil de desenvolvedor e é júnior, e não domina bem a linguagem, não domina bem a tecnologia, mas a pessoa tem um potencial muito grande de se tornar um desenvolvedor no final. Então não é sobre ser júnior, pleno ou sênior. É sobre um perfil. E daí em cada um desses perfis você vai começar do começo, né? E pode pular entre um perfil e outro e tudo mais, né? Então acho que o desenvolvedor ou o arquiteto é isso. Né? E é uma dificuldade minha como arquiteto, tá? Porque é difícil falar com o programador a respeito da arquitetura. E é uma coisa que a gente não espera, né? A gente não espera que a partir do momento que o fluxo de informação saia de dentro do design do software e passe a ser um sistema composto por vários componentes que trocam informação e que apresentam características específicas como, né, resiliência ou velocidade ou extensibilidade, o programador fica perdido. Ele não sabe mais o que fazer porque na cabeça dele tudo se resolve com linhas de código, né? E já na parte da arquitetura não é linhas de código, é muito mais simplesmente desenhar as caixinhas e colocá-las no lugar certo, né? A arquitetura é isso, é desenhar as caixinhas e identificá-las corretamente. Mas enfim, e daí existe o hacker, né? Que eu estou falando de shell script no final das contas. Então o hacker é a pessoa... como é que eu vou definir o hacker? É a pessoa que sabe um pouco de tudo. É a pessoa que resolve os problemas. Mas acho que eu tenho um pouco da experiência controlada, né? Difícil colocar, mas se você pegar, por exemplo, o Eric Raymond, ele vai falar, você tem que saber para você se tornar um hacker Python. Ele numa época falava Java, mas falava que tinha que programar em C, você tem que saber shell script. Ele dava 5 linguagens para você começar a se tornar um hacker, né? O hacker é o cara que fuça e sem que isso dê qualquer retorno, exceto o mero conhecimento. Isso aqui se aplica para qualquer coisa. Você pode ter um hacker de motores a combustão. Hack é justamente isso, né? Você correr atrás dos detalhes, entender o funcionamento, saber como é que cada coisa funciona, cada peça, como ela se encaixa. E é aqui, no mundo dos hackers, que o shell script é tão forte, né? Porque assim, eu nem consigo entender como é que alguém vive sem shell script, tá? Eu vou dar um exemplo bem simples. Aqui eu tenho os meus arquivos de músicas, eu tenho uma lista chamada As Melhores, né? Você está vendo aqui que é um monte de música em MP3 que vieram de diversas fontes distintas. Então você tem algumas aqui, por exemplo, que tem espaço no meio do nome, né? Outros que tem o nome de quem está participando, parênteses, um que é só espaço para separar as coisas. Então, aqui é um exemplo do tipo, tá, beleza, eu quero renomear todos os arquivos, eu não gosto desse padrão aqui, eu quero um padrão
bonitinho. Então, tudo letra minúscula e sem espaço, no mínimo. Cara, como é que você faz isso sem JavaScript? Cafezinho bom. Como você faz isso sem JavaScript? Você vai abrir um tuner da vida, e daí vai pegar cada um, apertar F2, vir aqui, sumir com o espaço, trocar o maiúsculo por minúsculo. Tipo, é essa a tua vida miserável e você se diz desenvolvedor? É desenvolvedor, é que tá, pode ser que seja, mas tu não é um hacker, porque, meu, isso aqui é um absurdo. Então, as pessoas, eu não entendo como as pessoas não manjam de JavaScript, de shell script, porque, pô, é tão fácil falar for file em asterisco, do, echo, $file, pipesed, a gente vai substituir todos os espaços por traço, em todos os casos, espaço uma vez ou mais. Sempre erro no sed porque tem que escapar o mais. Tá aqui, ó, pronto. Ó, descobri o underline também, pessoal. Então pode ser espaço e o underline. Pronto. E a vírgula eu quero trocar por nada, porque tem uma vírgula aqui. Então vamos sumir com essa vírgula. Tem vírgula, substitui a vírgula por nada. Pronto, aqui ó. Então se eu usasse um comando MV eu já estaria metade do caminho andado. Aí você começa a ver padrões. Não, ponto, traço também não quero. E assim, tão simples. E outra, aconteceu já de eu ouvir nas minhas soundtracks e dizer, não, tem umas que não são muito boas não. Tipo essa que tá tocando agora, por exemplo, me encheu o saco. Como é que eu vou filtrar isso? Tipo, você tem... Quantos arquivos tem aqui? 126 arquivos na minha lista dos melhores. Eu quero dizer assim, não, talvez algumas não sejam as melhores. Como é que eu vou filtrar esses caras aqui? For file, em asterisco, do, mplayer, $file, echo, traço n, excluir, read x, if, $x igual a yes, ou $x igual a x, que eu tenho mania de apertar x, então eu não vou dar rm aqui, porque, né, remover $file, removendo $file. Mas aqui seria um rm, né? Fi e done. Então o que eu estou fazendo aqui? Para cada arquivo dentro do meu diretório de músicas, toca o arquivo para eu ouvir um comecinho, pergunta para mim se quero excluir, coloca na variável x, se eu tiver digitado um y de sim ou um x de excluir, então vai remover o arquivo. Então você dá o play, sai fora do programa, porque eu não quero levar strike no canal. Tá aqui, ó, excluir x, excluir. Removendo. Opa. Então tava aqui, ó. Cadê? Removendo. Alone com tempo 3. Então assim, são tantas coisinhas que se faz com o Shell o tempo todo. Até tem aqui o Jonas tinha dado uma olhada no meu Android. Android.sh, que é um script bem mal feito. Mas assim, é basicamente tipo, o que eu faço? Eu tenho um HD, que é o meu emulador de Android e usa um arquivo em disco como HD. Tipo assim, se o HD não existe, então instala o Android e sai fora, né? Dá até um exit aqui. Se o arquivo existe, roda o QEMU para rodar o Android usando o HD com HDA. Tipo, cara, é tão básico, tão essencial, tão simples, que ainda tá mal feito. Mas tipo, como é que a pessoa vive sem isso, sabe? Então, enfim, eu acho, sei lá, eu não sei o que falar, eu fico indignado. Esse vídeo me faz lembrar muito do meu amigo Jonas e também do meu amigo Fabiano, que são os caras que manjam dos Paranauê. E é isso. Acabou o vídeo. Isso aí é uma espécie de divagação só. Valeu, falou.